o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, itens 82 e 83, prece para ser dita pelo obsidiado e prece pelo obsidiado. Meus irmãos, já vimos que por sermos seres em evolução, lutando contra as nossas imperfeições, contra vícios adquiridos ao longo de encarnações passadas, nas quais não havíamos ainda nos conscientizado de que somente seguindo o caminho do bem encontraremos a paz interior e a nossa realização, nós ficamos constantemente expostos às influências desse passado, tanto internamente, quando nos sentimos impelidos a repetir os erros cometidos, em que somos tentados a reincidir em nossos vícios, quanto externamente, quando sofremos o assédio daqueles nossos companheiros do passado que nos procuram, estimulando a prática dos comportamentos negativos que nos uniu no passado, ou daqueles a quem prejudicamos e que agora se acercam de nós em busca de vingança, o que constitui, em linhas gerais, a obsessão. Vale sempre lembrar que, embora estejamos a ela expostos, não estamos condenados a sofrê-la e muito menos a ceder àquelas sugestões. Nós temos o nosso livre-arbítrio e sempre podemos dizer não às más sugestões que nos ocorram, provenham elas de nós mesmos ou nos sejam sugeridas por outrem, encarnados ou desencarnados. Além disso, contamos com a proteção do nosso anjo da guarda, a quem sempre podemos recorrer quando necessitarmos de uma forcinha extra para resistirmos às inclinações negativas. Nos itens que comentamos hoje, Kardec apresenta duas preces. A primeira para ser dita pelo próprio obsidiado, que traz uma bela reflexão sobre a ação dos espíritos inferiores em nós, levando-nos a reconhecer também a nossa inferioridade e a necessidade de ajuda para nos livrarmos dessa situação. E é essa humildade de nos reconhecermos ainda imperfeitos, aliada à vontade firme de mudança de nossos comportamentos equivocados, que atrai os bons espíritos que prontamente passam a nos auxiliar. A segunda prece traz um pedido de intercessão em favor do obsidiado e nos faz refletir que muitas vezes se faz necessária a ajuda de terceiros para o combate às obsessões, pois o obsidiado pode encontrar dificuldade por si só de se livrar das influências perniciosas, ou muitas vezes ele sequer sabe o que está acontecendo com ele, sendo necessário ser submetido a um tratamento desobsessivo. E por que tratamento? Porque assim como a obsessão não se efetiva de uma hora para outra, a atuação do obsessor começa com uma simples sugestão que, quando aceita sem muita resistência, vai intensificando a ligação entre eles, aumentando o domínio sobre o obsidiado. Assim também ocorre a desobsessão pela terapêutica espírita, que envolve a aplicação de passes magnéticos que dissipam os fluidos negativos, da água magnetizada pelos médiuns ou pelos bons espíritos, que deve ser ingerida diariamente como um reforço energético, e principalmente pela evangelização do obsidiado, pois no fim das contas, somente a sua reforma moral haverá de isolá-lo do assédio dos espíritos inferiores. E não nos esqueçamos de que na casa espírita é também feito o acolhimento e o esclarecimento dos obsessores, esses infelizes irmãos que, se hoje são algozes, ontem provavelmente foram vítimas e se deixaram dominar pelo ódio, pelo desejo de vingança. Mas no fundo sofrem muito, pois se afastaram do bom caminho e jamais encontrarão satisfação ou a paz enquanto a ele não retornarem, pois Deus criou todos os seus filhos para a perfeição, para o amor que um dia haverá de unir a todos nós. E vamos agora a uma mensagem do livro Pílulas de Amor, pelo Espírito Dias da Cruz, psicografia de Andrei Moreira. Amor, força curativa. Em toda parte os corações exultam e clamam por alívio e consolo. As filosofias do mundo são recursos de orientação e procuram métodos salutares de encontro com a verdade, mas somente o amor pode libertar o coração das cadeias limitantes que o prendem à retaguarda, das formas inferiores e das necessidades do espírito. Somente o amor é força suficiente para dar à criatura o sentimento de dignidade que a reconduz à casa do Pai com a confiança necessária na misericórdia infinita do Criador.
Iluminai, pois, o cérebro com as convicções da imortalidade, com o conhecimento espiritual que enriquece. Mas não esqueça de iluminar o coração com afeto espontâneo e justo, com a amorosidade que eleva e permite sentir e expressar Deus. Pois, como bem informa o apóstolo, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, segundo João. Só o amor é força curativa suficiente. E em seguida, elevemos os pensamentos em prece. Bondoso Deus, Pai amoroso que és, não condenaste nenhum de teus filhos a sofrer injusta e impunemente o assédio do mal. Por vezes, testas a nossa resistência às más inclinações ou permites que se aproximem de nós os desafetos do passado, os seres aos quais prejudicamos, no intuito de fortalecer a nossa determinação em seguir o caminho do bem e de nos reconciliarmos frente à nossa consciência e segundo tuas leis. Hoje, em primeiro lugar, pedimos que reforces em nós a fé, o entendimento das tuas leis e a resignação à tua vontade, para que, ainda que submetidos ao reencontro com o nosso passado, presente em nossas más inclinações e no assédio de irmãos ainda comprometidos com o mal, saibamos perseverar no bem, perdoar e pedir perdão àqueles a quem tivermos ofendido, ainda que disso não nos lembremos, e principalmente nos transformarmos moralmente para que não venhamos a incidir em novos erros. Mas te pedimos também por aqueles que padecem de obsessões e, sem o esclarecimento que a doutrina espírita nos facultou, revoltam-se contra seus perseguidores e até mesmo contra ti, julgando-se injustiçados. Que a tua luz se faça sobre eles na figura de seus anjos da guarda, para que eles entendam que somente com amor se combate o ódio, somente a luz dissipa as trevas, e assim busquem a ajuda de encarnados e desencarnados e, acima de tudo, a tua, para a sua transformação moral que haverá de mantê-los imunes às sugestões do mal. E que assim seja.